Fala pessoal, hoje aqui mais um vídeo do canal, quem fala com vocês é o Cadu e hoje eu queria comentar com vocês uma coisa que é muito interessante não, perdão, uma coisa muito importante que foram os anúncios da Panini essa semana na Comic Con. Eu particularmente não fiquei muito animado, por assim dizer, mas calma, pera aí. Eu gostei de alguns anúncios. Eu tive 3 anúncios ali que eu gostei bastante do que eu vi, que foi o Marvel de bolso, porque eu tô colecionando DC de bolso, eu já tenho 3 basicamente. Um eu vou fazer vídeo no canal, que é o Piada Mortal, os outros 2 eu vou mostrar no vídeo de aquisições. E é uma linha muito boa, muito acessível para o público, então particularmente eu acho que é uma ótima jogada, até porque está carecendo a Marvel disso, que a Marvel tem bons clássicos também, assim como a DC. Só de saber que Homem Sem Medo e a Última Caçada de Kraven provavelmente vão ser os 2 primeiros, para mim já vale muito a pena. Eu sou bem honesto com vocês. Espero que a curadoria desses clássicos seja igual a da DC, sejam clássicos bem apurados e que venha a ter bastante sucesso. O segundo anúncio que me fez assim bem foi o Compêndio e o DC Finest aqui no Brasil. Como a Marvel, querendo ou não, já tem o Epic, agora é o inverso. A DC tinha o DC de bolso, agora a Marvel tem o Marvel de bolso. A Marvel tem a Epic e agora a DC tem o DC Finest. A gente tem aí a oportunidade de ter boas fases clássicas de personagens da DC sendo republicados. Pelo que eu percebi, como o Lanterna Verde basicamente ano que vem vai ganhar uma série, a Panini vai dar um enfoque maior nele. E eu gostei bastante disso. Tô ansioso para ler as histórias do Kyle Rayner, porque ele é um lanterna que eu queria muito conhecer. E graças a Deus a Panini não vai optar por fazer a saga, até porque eu acho que a saga em si ela é um formato que perdeu um pouco de sentido. Vou deixar para falar um pouco mais à frente. Então vai valer muito a pena. Tem muitos personagens aí que podem ganhar o DC Finest, o próprio Pacificador, por exemplo. Se eu fosse a Panini, eu soltaria pelo menos aí um DC Finest do personagem, porque querendo ou não, ele tem poucos títulos, né? E tem a série ainda, aproveitar o embalo que o personagem está em alta. Resfriado é horrível, gente. Tô resfriado. É horrível. E por último, o anúncio de Transformers do Daniel Roy Johnson. Pelo visto vai ser num material até mais econômico, vai ser no formato igual de Invencível. Então para mim já vale muito a pena, graças a Deus. A gente vai ter em formatos econômicos. E querendo ou não, vou querer acompanhar, vou querer ver pelo menos os primeiros arcos aí, como é que vai ser. Porque eu gosto muito de Transformers, eu não escondo isso. É uma das minhas franquias favoritas. Acho que depois de Marvel e DC, junto de Star Wars, Transformers é uma das minhas franquias nerds favoritas. Agora, eu vou falar um pouquinho que eu não me animei muito. Eu acho que assim, por exemplo, na parte da DC, desculpa a gente, resfriado é horrível mesmo, né? Na parte da DC, além do facsimile, né? Eu também gostei disso, até porque muitas histórias icônicas são do pré-crise e querendo ou não, para não ter que ter aquela obrigatoriedade de publicar em compêndios encadernados, publicar, por exemplo, o Action Comics 1, a Flash de Dois Mundos, não ter que ficar republicando em capa dura, num material ali compilado só focando no assunto, aí vai lá e vende a edição, acho que vai render bastante. Eu só acho que faltou ali algum anúncio de algumas fases clássicas de repente para fisgar um pouco o leitor, alguma saga nova talvez que valesse a pena. Eu acho que poderia ter acontecido isso, tá? Eu acho também que tipo assim,
poderiam ter aproveitado para anunciar alguma republicação importante. Por exemplo, o Homem Animal do Grant Morrison, talvez, ou quem sabe aí o Ônibus da Sociedade da Justiça, ou até mesmo falar um pouco mais de possibilidade de republicação de sagas, né? Porque foi o que eu falei agora, parece que a saga ela perdeu um pouco do propósito aí, porque vamos lá, de formato econômico, eu acho que o Epic Collection ele tá valendo mais a pena do que uma saga, porque vamos lá, só o Epic Collection que eles anunciaram do Wolverine, do Chris Claremont com o John Buscema, basicamente já cobre ali umas 2, 3 sagas. E caramba, tu vai ter basicamente tudo aquilo num formato só e na possibilidade de parcelar em 3 vezes no cartão. Entendeu? Eu acho que a saga ela perdeu um pouco desse propósito. E esse ano em específico a Panini até deixou ela um pouco fraca, na minha concepção. Porque vamos lá. As únicas sagas ali que tiveram relevância foram as sagas que já estão no mercado há um tempo. A do Homem-Aranha, tendo a sua segunda temporada. A dos X-Men também na sua segunda temporada. Do Wolverine tá desde o ano passado, então tá ok. A do Hulk, eu particularmente, na minha visão, foi um anúncio até meio qualquer coisa, porque apesar de ser focado no Hulk vermelho, o Hulk vermelho ser um personagem que estava ali em destaque, eu acho que duas coisas influenciaram para a saga do Hulk ter sido meio que apagada nesse mar de sagas da Panini, que foi o filme não ter feito muito sucesso comercial e não ser uma fase muito aclamada do personagem, porque a fase do Jeff Loeb teve um pessoal aí que torceu um pouco o nariz, porque não é uma fase aclamada, mas uma fase divertida e ok. A saga do Batman e do Superman continua a mesma coisa. A única saga que eu vi esse ano que teve ali um destaque mesmo, as únicas duas, foram duas da DC, que aí sim eu vi um brilho, que foi a saga do Lanterna Verde, que o pessoal gosta da fase do Jones, eu gosto, tanto é que eu tô fazendo a saga do Lanterna, e a saga da Mulher Maravilha porque já foi pra fase do Greg Rucka, que é uma fase que os personagens queriam muito ler. Os personagens não, as pessoas queriam muito ler. Mas de resto, você não tem ali anúncio de alguma outra saga de personagem que encante um pouco. Por exemplo, sente falta da volta de alguma fase importante ali de alguns personagens. O Capitão América do Ed Brubaker, eu não vi isso. A coleção Ultimate da Marvel parece que foi esquecida no churrasco do universo Ultimate original para republicação do Homem-Aranha do Bendis. Se não tem ali um anúncio de, por exemplo, Homem de Ferro do Matt Fraction, eu acho que tem algumas fases que a Panini está deixando um pouco de lado, que acho que valeria a pena ter virado algum anúncio. Porque, na minha opinião, por exemplo, o Ônibus de Massacre, apesar do pessoal querer dar uma olhada aí em Massacre, Heróis Genais, eu não vejo sendo tão requisitado assim nas redes sociais. Nem o universo DC pelo Stan Lee. Eu sei que são obras que vão fazer aniversário agora, mas eu acho que foi um anúncio. Os ônibus em si foram uns anúncios meio murchos ali da seleção, na minha concepção. Tanto é que se você olhar, os 3 anúncios que mais fizeram sucesso nas redes sociais são os que eu mais gostei. Não porque meu gosto não, é porque foram os anúncios que mais abalaram aí, querendo ou não, e foram os anúncios de sucesso. Tanto é que, se parar para observar, em 2023, que foi a última Comic Con ali que eu fiquei ligado nos anúncios da Panini,
a Panini fez grandes anúncios, a saga do Wolverine, saga da Mulher Maravilha, Mulher Maravilha por Jorge Pérez, Arqueiro Verde por Mike Rell, teve também o que? Vingadores do Kurt Busiek com Pérez, Namor do John Barney. Então teve ali uns anúncios bem porreta. Eu particularmente acho que o que vai acontecer, devido à pouca quantidade de anúncio na Comic Con, a Panini deve estar segurando aí para ir soltando as novidades no meio do ano para ter mais um impacto. Eu acho que pode acontecer isso. Republicações, como eu falei, Homem Animal, Authority. O Authority que tem sido um assunto recorrente, tanto é que o ônibus do Authority está esgotado desde o anúncio do filme, e apesar de estar meio abalado, acho que vale a pena republicar aí o Authority. E por aí vai, vamos ver. Eu particularmente estou ansioso para 2025, acho que vai vir coisa boa. Estou fazendo bastante aquisições boas também. Vou continuar aí com a minha saga do Lanterna. E a saga do Wolverine, como eu falei, eu só ia até onde o Larry Hama, o Mark Silvestre desenha. Não quero me estender muito com o Wolverine, não. Então é isso, gente. Comentem o que vocês acharam sobre esses anúncios. Se vocês se animaram com os 3 ônibus, né? Eu particularmente, foi o que eu falei, não me animei muito, até porque vai vir aquela bagatela enorme. Isso vão ser ônibus ali que não são fases que me, tipo assim, me atraem, por assim dizer. Então é isso, gente. Valeu, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado e tchau, tchau.